Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E aparentemente na década de 60 e 70 era costume sequestrar avião. E é sobre isso que a nova produção colombiana da Netflix vai falar. Vamos conversar sobre o sequestro do voo 601. Linda, já se inscreveu no nosso canal? Deixa animado o canal. Exatamente, se você não se inscreveu, se inscreve agora, aperta aí o inscreva-se. E se você estiver no YouTube, toca o sininho pintadinho para receber notificações de vídeos novos. Deixa teu joinha, você comenta conosco. Se você ficou curioso, não ficou curioso, já assistiu, não assistiu? Comenta aí com a gente adora quando vocês comentam com a gente. Bem, tem algumas curiosidades nessa produção, né? A primeira curiosidade é que é uma produção colombiana. Baseada em fatos reais. Né? E essa é a segunda curiosidade, que ela é baseada em fatos reais. Eu não lembro de ter assistido muita coisa colombiana, pra ser bem sincero. De vez em quando eu assisto até uma outra coisa mexicana, que eu não curto tanto. Assim, é incrível como Chaves pode ser tão bom e outras coisas que a gente vê lá do México serem tão estranhas e bizarras. Mas colombiano eu não lembro de ter assistido alguma outra coisa. Eu fiquei assim. Surpreendida positivamente. Gostei Sim, pra caramba. foi uma grata surpresa. E a segunda coisa que você já falou, né, que ele é baseado numa história real. Então realmente aconteceu esse sequestro do voo 601. É considerado o maior sequestro em termos de duração. E ainda nem considerado, né? Sim, calculou o tempo e viu que é o sequestro mais longo de um avião na América Latina. E é uma história bem bizarra, é uma história coisa que só podia acontecer bem trucada nesse período. Mas se você parar pra pensar na série, tá? E aí é que eu acho que a gente já pode fazer o primeiro distanciamento, porque assim, o sequestro realmente aconteceu. Os sequestradores que aparecem na série, realmente a história deles está bem próxima da realidade. Mas algumas coisas ali, algumas licenças poéticas foram tomadas, o que faz todo sentido dentro de uma produção que é baseada em e não um documentário, né? Eles até falam, inclusive, não tem um disclaimer logo no início, falando que algumas coisas foram mudadas, para justamente fazer a fluidez da narrativa, né? E trazer para a televisão sem de alguma forma ferir a imagem de terceiros e a história. Mas de qualquer forma, você tem duas pessoas que vão num voo. Eu acho que eles iam de Bogotá para Medellín, quando eles anunciam o sequestro e toda a confusão começa. O voo, ele é um voo pequeno, não é como a gente tem hoje em dia. Esse voo, inclusive, do filme, ele é menor do que o que foi de verdade da série. Da série, acho que tem 43 pessoas, mais 3 tripulantes. No real, acho que tinha 84 pessoas. Mas eles optaram por fazer um número menor de pessoas, talvez até por uma questão de filmagem, de interação com os personagens. E o roteiro... E o roteiro é muito bem amarrado. Ele consegue contar a história com começo, meio e fim. Ele consegue trabalhar os personagens. Ele consegue aprofundar os personagens. Você tem ali os principais que são focados, né? O piloto, as aeromoças e, claro, os dois copilotos, os dois sequestradores, mas principalmente as aeromoças que vão ser o foco principal dessa história. Então você tem a história. Tem um diretor até da empresa aérea também, que você vai ter um enfoque. Piraquete. É Piraquete? Não? Piraquete, que nome horrível, gente. Horrível. Eu acho que é Piraquete. Eu acho que é, né, Larraquete, alguma coisa. Não, Piraquete. Acho que é isso aí. Mas é um dos também que vão estar bem envolvidos na história, principalmente nos 4 episódios iniciais. A gente aproveita, são 6 episódios de 50 minutos mais ou menos. Dá pra maratonar fácil. A gente maratonou e fluiu. Eu adoro maratonar. Eu sei que eu odeio, mas eu amo maratonar. Eu adoro ficar imersa naquela história e acompanhar ela do começo ao fim. Eu me divirto muito, gosto pra caramba. E o único momento assim que talvez assim que você fique é o momento do alívio cômico. O alívio cômico às vezes é um pouquinho excessivo, é um pouco longe demais, mas é divertidíssimo. Um humor muito engraçado. Eu pode falar, eu que não sou de rir, eu ri pra caramba, me diverti muito. Achei algumas sacadas muito engraçadas, apesar de que dentro da narrativa você fica assim, gente, não é possível! Algumas piadas são mal colocadas, né, assim, porque o momento não pede a piada. Mas e aí entra o fato também da gente não assistir muita coisa colombiana. Não sei, né? Se faz parte. Mas uma necessidade de botar humor ali em alguns momentos que não faz muito sentido, mas não quer dizer que a piada não seja boa. Assim, às vezes o que enfraquece a piada é muito mais o momento dela do que
a piada em si. Eu curti, cara, e me fica pensando, gente, não é possível. Não. Mas assim, vou te falar, dentro da América Latina, acho que é bem possível que acontecesse realmente. Enfim, apesar de que você fique assim, não, será? Não é possível, Jesus amado. Mas acho que dentro da América Latina, acho que talvez até pudesse acontecer, sei lá. E a outra coisa que pra mim foi um ponto muito legal é a trilha sonora. Sim. Não conhecia a maioria das músicas, mas adorei a trilha sonora. Então, assim, 2 dedinhos para cima para as músicas colombianas da década de 60 e 70. Nossa, adorei, muito bom mesmo. Será que só tinha música colombiana ali? Não sei, eu sei que devia ser sucessos colombianos. Não sei se eram só músicas colombianas, mas vou te falar, trilha sonora maravilhosa. É uma das melhores coisas da série. E até mesmo... é bom também, desculpa te cortar, a gente fica ouvindo músicas diferentes, porque a gente fica assistindo muita produção norte-americana ou inglesa. Fora, né, Cláudia? O cristalzinho dourado aqui. Eu assisto todo lugar. Mesmo nesse todo lugar, muita música que eles vão escutar é música em inglês. Atualmente eu tô imersa na cultura turca. Mas é muita coisa de música em inglês, mesmo que você tenha músicas tipo, vai ter alguém falando inglês, cantando inglês. E nessa você teve menos isso, então você pega realmente músicas muito características de determinado momento, de determinada região. Eu já fui inclusive pro Spotify procurar alguma... E ela não é uma trilha sonora de, tipo assim, você pega uma música muito boa e você bota ali pra levar... Não, ela soma na cena, ela pontua a cena, ela realça o momento, se é de tensão, se é de nervosismo, se é de alívio. Então, assim, não é uma coisa assim de trilhas de sucessos gratuitos, que às vezes eu vejo algumas trilhas optar. Não é isso, não. São músicas excelentes, mas elas casam com a trama muito bem, encaixam perfeitamente com o personagem, com o que está acontecendo e soma com a ação do que você está assistindo. Outra coisa que eu acho interessante, claro, é um filme que vai tratar de confinamento. Uma série de confinamento. Então, o avião, né, o espaço confinado do avião faz com que, eu acho que a edição, com a cenografia, com todo o trabalho de arte muito mais complicado, porque você tem poucos ângulos de filmagem, você tem uma série de limites, inclusive, para a própria direção. Mas eles conseguem ser muito criativos, eles conseguem ser muito estéticos na plasticidade das cenas, e acho que também a edição dá uma agilidade legal, para não ficar tedioso, porque você imagina, na verdade, você ficou horas e horas, sei lá, foram mais de 10, 30 horas dentro de um avião, sem ter exatamente muita coisa para fazer. Por mais que esteja acontecendo ali um sequestro. Mas eles conseguiram dar uma fluidez, dar uma rapidez, uma agilidade, que faz com que a trama ela não perca o ritmo em nenhum momento. Eu não senti nenhuma barriga. Na história, apesar de você ter um episódio ou outro que você vai passar lá para contar um pouquinho da história do personagem, mas é para acrescentar uma camada e você compreender a complexidade da trama. Não chega a ser uma exata barriga, é uma digressão. Não sei se é o momento, talvez eu fizesse antes, não sei, foi a opção da direção de levar naquele momento, mas não chega a ser uma barriga. É o 4º episódio. Que a gente volta no tempo para entender melhor algumas coisas que estão acontecendo. E aí, inclusive, para conseguir até situar melhor as questões levantadas ali pela série. Apesar dela não ser uma série que vai querer debater as questões políticas em si, ela vai precisar falar porque o sequestro, quer queira, que não, foram feitos por 2 pessoas que, direto ou indiretamente, acabaram envolvidos com movimentos ou tentativas de movimentos revolucionários na América Latina. E aí eles vão acabar trazendo isso para a produção. Pode ser que determinados lados, né, não curtam como vão ser retratados, porque existe um certo estereótipo em alguns momentos ali. A gente não sabe nem até que ponto determinadas coisas que acontecem na série foram investigadas ou aconteceram realmente, mas alguns retratos ali de algumas questões políticas acabam sendo colocados de uma maneira um tanto quanto excessiva, porque se for real é muito absurdo. Quase jocoso. Porque se for real é muito absurdo. Você tem ali a questão do governo da Colômbia, que é um governo... não é uma ditadura, mas é um governo... Eu não lembro de ter tido ditadura na Colômbia, eu realmente não lembro. Se tiver, coloca aqui. Faz parte da América Latina, deve ter tido. Como na América Latina provavelmente teve. Mas é um governo bem rígido, então... com políticas e situações bem rígidas. Os garotos, inclusive os 2
né, que estão ali fazendo sequestro, eles falam que estão lutando contra o governo, e contra o sumiço de estudantes que protestaram contra esse governo. Então, muito provavelmente era uma ditadura realmente, mas não é uma preocupação, ou pelo menos não parece uma preocupação tão sério ou evidente da série assim em trazer o debate político em si. Se eles tiverem essa preocupação, claramente a série tem um lado, né? Claramente a série tem um lado, pelo menos uma maneira de representar um dos lados, e aí vai ficar ao seu gosto, ao seu critério. A série até abre com informação de que teve, acho que mais de 1000 sequestros durante esse período do mundo. E claro, muita coisa se aprendeu. Então, para quem nasceu, talvez depois dos anos 2000, vai achar a série muito louca. Como assim? Né? Que eles conseguem levar armas para dentro do avião. Conseguiram levar porque hoje, naquela época não havia, mas hoje você tem um controle exatamente porque pessoas fizeram aquilo. Então, como pessoas fizeram, eles acabaram criando controle nos aeroportos. Então você vai ter situações muito doidas, até a mesma falta da tecnologia, a falta da telefonia celular, do satélite controlando mais. Você vai ver, inclusive, que o próprio local para onde o avião foi, de onde que ele saiu, não era uma coisa que era possível controlar perfeitamente, saber cada passo, rastrear cada momento de onde o avião estava. Eles não conseguiam fazer isso. E depois, mais tarde, hoje, uma situação dessa seria absolutamente impossível, mas naquela época era perfeitamente possível. E aí você vai ter que pensar que você está na década de 70, né? Então você tem o rádio, né? Então o repórter que vai aparecer, muito do que ele fez, e vai ter filmagem, mas vai aparecer no rádio. Ele tá transmitindo pros dois, né? Eu até procurei material para dar uma pesquisada, não encontrei. Se você tiver algum material, encontrou alguma coisa, bota o link pra gente nos comentários, que eu quero conhecer, saber um pouco mais sobre o que aconteceu na época. E quando o repórter, quando o jornalista aparece, é um dos momentos mais engraçados da série, inclusive. E aí porque tu vê assim o sensacionalismo estampado, latente, e aí se mistura com uma situação que tinha acabado de acontecer dentro do avião. Então assim, fica o auge do absurdo, mas é muito bom. E aí, ele, tipo assim, ele é o precursor do Datena, né? Desses caras todos. E vou te falar, parece que o Datena não passou nenhum momento. O Datena, que eu digo assim, como um símbolo, tá? Não digo que o Datena é pessoa não, mas tipo, repórter sensacionalista, você vai ver que eles não evoluíram muito, não. Eles se parecem muito ainda entre si. A degradação da humanidade. A dignidade. Aqui a dignidade já foi embora. E ele mostrando a cara das pessoas. Maravilhoso, gente. O odor, o cheiro, o choro do desespero. Maravilhoso. E ele acaba ficando também, ele acaba em um dado momento. Já vai falar essa história? É verdade, acabei esquecendo. Eu fiz aqui tem spoiler então antes. Mas assim, a série toda, gente, é muito divertida. É claro que nem um pouco deve ser divertido. Eu acho que. Eu não sei se eu me sinto confortável em dizer que eu me diverti assistindo uma série onde pessoas foram sequestradas de verdade. Pode dizer, porque várias coisas que aconteceram ali foram colocadas realmente para rir. A própria cena do jornalista, né? Algumas coisas que acontecem ali foram feitas para ser engraçado, ou pelo menos foram deixadas para marcar um posicionamento de um momento e mostrar o quão absurdo eram certas coisas. E aí eu vejo que, eu não sei se claro, o sequestro eu não tinha nem nascido, né? Mas no caso, por exemplo, quando teve sequestro aqui no Brasil, eu não lembrava de praticamente nada. Eu não me lembro nem de ter visto notícias sobre o sequestro. Eu não sei se houve algum tipo de operação abafa, de não comenta para não poder criar uma ideia de vou fazer também, viu como é que dá para fazer. Eu não sei se realmente existiu isso ou não, mas eu sinto que isso tudo foi pouco contado na história. Então acho que se vai surgirem mais filmes de sequestros de avião, eu assistirei com certeza, porque fiquei curiosa. E aí tinha algumas pessoas que eram praticamente piratas do ar mesmo, né? Que o objetivo era exatamente sequestrar para ganhar dinheiro. De pirataria, né? E aí alguns não tinham nem todos eram com fundamento religioso, religioso, político ou filosófico. Alguns eram puramente econômico, né? E pela facilidade que, pelo visto, na época se podia ter de conseguir sequestrar um avião. E é graças a Deus que esses tempos, nesse ponto, passaram, né? Isso não vai mais acontecer. A gente tem outras preocupações agora andando no avião,
mas é bizarro e muito legal da forma como foi retratado. Então acho que pra mim é uma série que Nunca vale mais muito a vai pena acontecer assistir. também. Nunca mais é muito tempo. Eu né? quero acreditar, dá licença, Então tá. deixa eu querer acreditar que nunca mais vai acontecer, eu Ó, espero que não. eu quero fazer uma observação sobre um dos personagens da série, só que eu vou precisar entrar em detalhes e coisas que aconteceram, então de agora em diante tem que, né, claro. Spoiler! Já teve um pouquinho antes, mas... Mas aquele eu vou cortar. Ah, tá bom. Você entendeu? Tá bom. A gente tem então na série o piloto, o copiloto, e a gente depois, quando foi verificar algumas coisas, a gente descobriu que na verdade o piloto que está na série, ele acaba sendo a representação de dois pilotos diferentes, porque tiveram a troca ali da tripulação em dado momento do sequestro, que foi um dos pedidos da empresa devido ao tempo que já estava durando. E aí uma das coisas que eu li foi que, na verdade, o piloto que acabou ficando com o nome do personagem que está ali na série, que é um personagem bem babaca, orgulhoso, egocêntrico, e esse orgulho faz ele querer, inclusive, tomar decisões burras. Na vida real não foi bem assim. Na vida real, o piloto, na verdade, é o cara que ajuda a, entre aspas, salvar as aeromoças, porque os sequestradores queriam levá-las, e ele fala para não levar, e dá a palavra dele de que ele não vai dizer onde os caras desceram, porque na série isso é diferente, mas na vida real os sequestradores, cada um desceu num aeroporto diferente. E aí, como o piloto deu a palavra dele, quando termina o caso, ele vai ser investigado pelas autoridades, vai ser interrogado pelas autoridades, ele não diz aonde os caras desceram. E aí, por causa disso, o Estado, né, a polícia começou a investigar ele como possível... qual é o nome que dá? Cúmplice do sequestro. O pai dele vai ser investigado e ele vai ser mal visto no país durante um bom tempo. Então é totalmente diferente do que acontece no final da série, que ele ia lá, que a mulher fura a perna dele e que inventa uma história toda para encobrir e colocar como se ele fosse um herói, e no final ele inclusive ganha uma medalha. Então foi bem diferente na vida real. Ele realmente acaba falecendo, parece, num acidente de avião que teve, como a série fala, em alguns anos depois. Mas eu achei importante fazer essa observação, porque a gente sabe que séries adaptam essas coisas, mas no caso dele eu achei que a diferença era muito grande, então eu achei importante trazer. Eu achei que assim, a forma de retratar as aeromoças foi muito legal. E claro, também de uma forma a responsabilidade que os funcionários da empresa sentiram, mas que a empresa não sentiu. Né? Os funcionários tinham uma preocupação de ser responsáveis pela vida de todo mundo que está ali dentro do voo. Tanto os pilotos, o piloto, o copiloto, as aeromoças, tinham uma real responsabilidade sobre todo mundo ali. Eles queriam levar todo mundo em segurança de volta para casa. Mas o dono da empresa, os funcionários da empresa que estão no solo também têm essa preocupação. Pelo menos a série retrata isso, que eles de alguma forma estão preocupados com a vida dos colegas e a vida dos passageiros. E com a própria imagem da empresa. O dono está meio que andando e depois pensando, se der problema depois eu faço alguma coisa para limpar a barra. Mas não há uma real preocupação, e nem mesmo do governo. Embora o governo seja um momento, ele fica ausente quase o filme todo, no final só que aparece na figura. Desculpa, eu tô no filme todo. É porque eu vi direto, e passou tão rápido essas 6 horas que eu fiquei assistindo, que parecia um filme. E aí, toma, Schneider. Gratuito. Viu, dava pra fazer um filme de 6 horas e você nem sentir que tava assistindo um filme de 6 horas. Toma, Schneider. E aí, o que eu acho que é interessante nisso tudo é que a responsabilidade e a ausência dos governos. Porque assim, os caras, não sei se realmente eles desceram no Peru, cara, a descida no Peru é o delírio, sabe? Aquele oficial depois gritando, Peru, viu, Peru, pá, 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 pá. Cara, que loucura que foi aquela, gente! E é claro que o cara que estava à frente da operação tinha um pouco de noção do que estava fazendo. Não fica claro quem foi que mandou eles ali, nem qual a missão que eles tinham exata, mas a missão a gente sabia, era não deixar eles ficarem ali. E aí o cara simplesmente dá gasolina e te manda, maninho! Tchau! Tu desceu aqui, tu invadiu o espaço aéreo de outro país e tudo mais, mas beleza, vou te dar gasolina pra tu sair daqui que eu não quero esse problema na minha mão. Tu é uma batata quente, cara, vai pra outro país.
Isso é uma coisa muito, eu achei assim, muito bizarro. O filme também não chega a falar, até porque, de novo o filme, né? Desculpa. A série não chega a falar de quantos países eles pararam. Acho que eles devem ter parado em vários países, porque primeiro que não era um avião tão grande assim, que não tinha tantas horas, mas foi mais longo do que a gente pode imaginar. E o que é mais bizarro é você imaginar que uma empresa deixou 2 aeromoças que não estavam dentro do sequestro entrarem no avião. Não, então, isso a gente não sabe, né? Será que não foi assim? Queria saber. Isso parece que... Mas você falou até que teve troca de piloto. Não, teve troca de piloto e de equipe, isso teve. Então, cara... Mas não igual teve na série, né? Que seja, cara, mas assim, você imaginar que você tem uma pessoa que tá do lado de fora, tá? Longe do perigo, em casa, por exemplo, ou trabalhando na vida dela. E aí você fala assim, não, querido, tu tá escalado pra tu entrar no avião sequestrado. E o outro cara, será que ele ficou dentro do avião, que saiu, ou ficou ainda, ou saiu? Não sei. Houve troca mesmo do cara descer, ir embora? Não sei. Eu assim, gente, eu tô super curiosa. De novo, se alguém tem informações em reportagens assim, que realmente contem mais, porque a gente achou algumas coisas, mas que contam muito pouquinho, bem superficial mesmo, sobre o que aconteceu. E até procurei documentários. Não achei. Na verdade, eu achei um, eu acho, no Discovery. Vou tentar assistir e contar pra vocês depois. Então, olha só, você tá vendo minha cara? Já está na hora de acabar. Então, se você chegou até aqui, sem se inscrever no nosso canal, se inscreve. É muito importante para nós que você se inscreva. Comenta aqui com a gente o que você achou do filme / série. Deixa teu joinha, ele é muito importante para nós. E claro, compartilha esse vídeo, chama todo mundo para vir aqui pro canal. Afinal, esse é um endereço novo pra gente. A gente tá precisando que vocês se inscrevam. E a gente quer dar as boas-vindas aos novos inscritos do canal. Ou se são os antigos que estão de volta aqui. Muito legal. De qualquer forma, sejam bem-vindos aqui no nosso novo endereço. Valeu e até a próxima.